Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Estamos aqui para mais um mergulho. Nada aí, Michele. Mas tá tampando o nariz? Não, mas deixa fluir, deixa se molhar. Isso aí não vai se afogar, não. Tem que ir pro fundo, mas o fundo tem que ir com aparelhagem completa. Vamos então, gente, mergulhar hoje no capítulo 20. Deixa eu mandar aqui pro grupo. Só para descontrair, né? Mas é isso. Temos que mergulhar. Eu acabei de realizar uma aula no curso que nós temos, curso Projeto Casa. E ele é mais amplo do que essa série. Essa série é o Evangelho, que é extraordinário. Mas nesse curso tem outras matérias, outros temas. Nós realizamos esse curso junto com o professor Vinícius Tropiano, professor de teologia. E fica aqui, né? Esse convite para você que não está sabendo, não estava sabendo. E se você quiser mais informações, me mande uma mensagem, tá bom? Que eu vou lhe dizer quais são as matérias do curso, como é que funciona. É gratuito. E é para quem quer profundidade bíblica, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa mergulhar. Tem uma passagem lá em 1 Coríntios 3, eu acabei de ler na aula do curso, depois você medita lá, na versão NVT, Paulo fala com as pessoas lá da igreja de Corinto. Ele fala: irmão, quando eu estive com vocês, 1 Coríntios 3, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Paulo, né? Pessoas imaturas, né? Imaturas em Cristo, porque aqui ele estava falando com gente adulta, gente até que podia ter uma experiência de vida, um bom conhecimento empírico, mas não desenvolveu o seu espiritual. Não desenvolveu o espiritual. Gente, como tem gente assim? Como tem evangélicos que precisam ser evangelizados? Como tem gente que precisa amadurecer? Mas isso é por falta de profundidade bíblica, muitas vezes. É porque existe aí um cristianismo sem cruz. No momento que eu estou gravando, que a gente está fazendo aqui essa aula, hoje é dia 6. Estamos em 2023. Talvez você esteja me assistindo em 2024, né? Está assistindo a gravação, está mergulhando no Evangelho. Mas hoje é dia 6 de abril de 2023. Então amanhã, dia 7 de abril de 2023, é considerada a sexta-feira da paixão, sexta-feira santa. E aí, é aí que muita gente vai ouvir falar da cruz de Jesus, do sacrifício, como nunca ouviu, como não ouve o ano inteiro, vai ouvir falar em um dia e ainda assim vai ouvir de forma distorcida. Então, como é que vai se amadurecer desse jeito? Porque os pregadores, pastores que pregam o evangelho, eles pregam a mensagem da cruz o tempo todo, o ano inteiro, e não um ou outro dia, e não só na sexta-feira santa. Para eles é comum, é normal falar da mensagem da cruz, falar do sacrifício, e de uma forma correta, né? Então, veja bem o que você tem ouvido, a quem você tem ouvido. Às vezes o que nós precisamos é ter humildade e reconhecer que a gente precisa mergulhar, deixar de ser, que a gente precisa amadurecer, né? Sair do raso realmente e ir mais fundo. Vamos lá? Então, hoje é capítulo 20, não dá para estender mais ainda que não na introdução, porque o 20 é grande e tem assuntos aí extraordinários. Hoje prestem muita atenção, gente. Se possível, anotem, né? Porque é entendendo o significado, né,
dos diálogos, né, das conversas de Jesus, das perguntas que foram feitas a ele, né, dos questionamentos que foram colocados ali diante dele, que a gente entende a mente de Deus, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, aqui nessas passagens, hoje em especial, vão ter muitos esclarecimentos, né? Então, vamos com a gente. Vamos lá. Diz aí, capítulo 20, versículo 1. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo se aproximaram dele e perguntaram. Então, ele estava lá ensinando e aí eles vieram perguntar. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta, respondeu ele. A autoridade de João, porque Jesus já sabia, né, qual a intenção que estava por detrás. Então ele perguntou. Deixe-me fazer uma pergunta primeiro. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas, se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados pela multidão, pois todos estão convencidos de que João era profeta. Por fim... Só uma coisinha aqui. Isso vai acontecer em outros momentos desse capítulo também. É um capítulo, como Michele falou, de confronto, de debates, onde eles estão a todo momento querendo, Michele, colocar Jesus numa emboscada, querendo... Eles estavam se achando ali os super sábios e inteligentes, né? Achando que iam pegar Jesus. Exato, eles queriam pegar Jesus, mas aí Jesus, ele fazia perguntas, devolvia para eles, né? E usavam os argumentos que, na verdade, quem ficava sem ter como agir, sem ter o que falar, eram eles. Jesus é impressionante, a sabedoria, né? Que ele conduzia esses diálogos aí, esses debates, esses embates, esses confrontos. Então Jesus fez uma pergunta para eles que eles não tinham como responder. Está muito claro aqui, ó. Se eles falassem que vinha do céu a autoridade de João, então Jesus ia falar, vem do céu? Então por que vocês não acreditavam em João? A conta não fecha. Se eles falassem, não, é humana, e aí o povo acreditava que João era um profeta e o povo ia contra eles. E se tinha uma coisa, fica atento no capítulo, se tinha uma coisa que esse pessoal, esses mestres aqui, né, muitos fariseus, líderes, se tinha uma coisa que eles não queriam, era ficar mal com o povo. Se tinha uma coisa que eles não queriam, era que a reputação deles ficasse arranhada. Vamos seguir que vocês vão entender isso melhor. Vamos lá. Versículo 6. E aí, não, e 7. aí eles falaram, se for, olha, O Beth está concordando, dizendo, é isso mesmo, esse capítulo está forte. Então ele falou, mas se dissermos que era apenas humana, seremos apedrejados. Eles não queriam, como foi falado, ficarem mal com a multidão, né? Sim. Perderem o apreço do povo. E no 7 fala que eles responderam a Jesus que não sabiam. Isso. Não tinha o que falar, né? Quer continuar lendo? Não, pode ir. Versículo 8. E Jesus replicou, então eles responderam, não sabiam. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Certo. E aí vamos para o versículo 9. Em seguida... Agora é a parábola dos lavradores maus. Isso. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante onde passou um longo tempo.
Na época da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Então, o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei, enviarei meu filho amado. Certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: então, o que significa essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Que isso estava profetizado, né? Então, era uma coisa que já estava, né, dito que iria acontecer. Só que as pessoas questionaram, então, que isso nunca aconteça. Mas isso já estava profetizado. E aí Jesus perguntou, então o que significa isso que está escrito na Escritura? Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus e que a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Então, assim, o povo não havia entendido, né? A carapuça Mas serviu. para eles a carapuça serviu, exatamente. Estavam assinando a própria sentença, né? E aí eles ficaram com muita raiva, né, de Jesus. O que acontece ali, pessoal, nesses líderes, principalmente orgulho. A gente vê isso no Evangelho, é muito claro. Eles não queriam, por exemplo, no início do capítulo, eles fazendo ali perguntas para Jesus. Tinham perguntas que eram feitas para Jesus, Michele, eram de pessoas que eram humildes e que de forma genuína estavam perguntando, sinceras. Elas estavam realmente querendo saber a resposta, entender. Elas estavam perguntando assim, de verdade, com o seu coração desejoso em aprender, seu coração ensinável, humilde. Não era o caso desses líderes, que quando faziam essas perguntinhas aí para Jesus, eles faziam com o objetivo de tentar pegar Jesus, né, em alguma falha, para ver se ele tropeçava, se ele se contradizia. E o objetivo deles era esse. Não era aprender. Havia muito orgulho neles. Havia carnalidade. Não havia humildade. Não havia humildade. E a preocupação deles, como eu disse, era com a reputação. Eles queriam arranhar a reputação de Jesus. Só que, pessoal, numa outra oportunidade eu falei isso aqui, eu vou repetir para reforçar, talvez você já tenha ouvido. Existe uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que as pessoas pensam, não necessariamente o que nós somos. Caráter é o que nós somos, é o nosso interior, é a nossa raiz, é a nossa natureza, a essência. Então Jesus tinha caráter, eles não. Eles eram muito focados em reputação. Então eles queriam arranhar a reputação de Jesus, mas não conseguiam porque Jesus tinha caráter. E eles queriam fazer de tudo para manter a reputação de mestres da lei, doutores da lei, líderes religiosos. Mas as perguntas que Jesus fazia, devolvia para eles, deixava claro ali que
eles justamente o que eles não tinham era caráter. A ponto, né, tem uma outra passagem que Jesus fala para o povo ouvir, né, o que eles falavam, mas não fazer o que eles faziam. Exatamente. Não fazer o que eles faziam, porque eles não eram exemplos. E não é muito diferente, né, gente? Hoje em dia, muitas pessoas, quando são expostas, né, quando a verdade é colocada diante dela ou sobre ela, elas revidam tentando desmerecer a pessoa que está fazendo a denúncia ou falando a verdade, né? Ou taxam a outra de ferido, ou taxam a outra que, enfim, pegam coisas ou até inventam, né? Para denegrir a imagem daquele que está falando sobre a mesma. A reputação. Então, eles estavam querendo procurar alguma coisa em Jesus para desqualificar aquilo que ele estava falando, Exatamente. né? E as pessoas não darem mais crédito. Exatamente. Então, não acontece muito diferente nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, vou falar de um ângulo mais simplista, assim, no nosso dia a dia. Por exemplo, alguém vem apontar um erro a você e você sabe que é verdade. E qual que é a sua reação? Ao invés de você reconhecer aquilo ali, porque é uma realidade, o que você faz? Você quer desmerecer a pessoa que está falando? Não, mas você faz isso, isso, isso e isso. Ou pode ser alguém da sua família, pode ser... E o detalhe, pode ser que a pessoa não faça. Ou ainda que ela faça. Mas o fato dela fazer essa outra coisa não muda a realidade daquilo que ela está falando. Né? Exatamente. Então, é uma reação muito em maior proporção, digamos assim, né? Quando a gente vê por aí certas coisas, denúncias, né? Enfim. E aí, ao invés da pessoa reconhecer e mudar e se arrepender, ela quer desqualificar a outra, né? Que tá falando que isso é um sinal de orgulho, né? De arrogância. Muito. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Aí diz, versículo 20. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Olha só, né? A que ponto chega a pessoa... Né? Exatamente, ela fica tentando de tudo, né? Armar armadilhas, né? E vigiar e fingir, até mesmo ser pessoa sincera. Olha só, o nível de sarcasmo, né? De hipocrisia, de mentira, de simulação. Então, continuando. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Aí, ó. Disseram, mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo. Não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, isso tudo de forma falsa, né? Então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Porque o povo era, como a gente já falou, era ali oprimido, né? Cobrado por altos impostos, afligido pelo Império Romano. Então, eles ali se fazendo de amiguinhos do povo e sabendo que Jesus estava ali ensinando o povo, quis ali então jogar essa para ver se Jesus ia ficar do lado dos romanos ou se ia ficar do lado dos judeus ali, né? Essa pergunta foi na malícia mesmo. Foi na malícia, porque, como Michele falou, ali tinha todo um sistema, né? Tinha os romanos, tinha soldados romanos que estavam ali, né? Que depois... Porque assim, Jesus falava, não chegou minha hora. Não chegou minha hora. Quando chegou a hora, então ele se entregou. Porque ele era Deus. E ninguém ia pegá-lo antes da hora. Havia um plano. Então, eles estavam tentando pegar. Aí alguém pode pensar, mas depois conseguiram. Conseguiram porque ele permitiu. Mas não era a hora. Mas essas perguntinhas aí maliciosas que estavam fazendo, era porque se Jesus
como Michele falou, desse uma resposta, ele desagradaria os romanos, os soldados romanos poderiam até se enfurecer e pegá-lo. E se ele desse uma outra resposta, ele ficaria contra o povo. É isso que eles queriam, para que o povo não desse ouvidos ao que ele estava falando. Quer dizer, outra perguntinha, outra vez querendo colocar Jesus numa emboscada, digamos assim, né? Vamos lá. Isso. Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: mostra-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nele gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Eles não conseguiam apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se da sua resposta e se calaram. Então, quer dizer, ele não foi nem contra César e nem contra o povo, porque César, ali, ele fez um sistema no qual eles participavam, né? Ali, os impostos que eles pagavam, por mais que fossem abusivos, mas eles desfrutavam também de certas mordomias que o Império Romano, tipo as coisas que a gente, por exemplo, vive hoje, né? Com certeza eles faziam ali construções, né? Eles faziam estradas, né? Eles faziam coisas que eles, os judeus, desfrutavam. Então, Jesus, mostrando a moeda, disse: essa moeda é de quem? De César. Então, dê a César o que é de César. A parte dele, que cabe a ele, dê a ele. Agora, deem a Deus o que é de Deus. Aí ele estava falando o seguinte, né? Deem a Deus, não no sentido de do dinheiro. Agora, o que é de Deus? A nossa vida, né? Toda a nossa vida. Nós pertencemos a ele, né? E aqui César, ele simbolizava uma autoridade terrena, né? Uma autoridade terrena. E Deus é a nossa autoridade suprema, né, Marcelo? Então, a ele a gente deve a nossa vida. É a ele a quem a gente deve obedecer e nos submeter, né? E não era o caso deles, né? Então, eles não estavam ali sendo sinceros. Que imagem que vocês estão vendo? De César. Então, dê a César. Agora, qual é a outra imagem? Somos nós, imagem de Deus. Então, dê a Deus. O quê? A vida. O que é dele? É a vida. Então, dê a César o que é de César, os impostos, pague, e dê a Deus o que é de Deus. São as duas imagens. Uma imagem de César, outra é a sua imagem, que é a imagem de Deus. Mais uma vez, Jesus, de forma sábia, responde e se livra da emboscada. Então, admirável, né? Vamos lá. Versículo 27. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos. E perguntaram, porque os saduceus eles não criam na ressurreição dos mortos. Sim. Né? Então perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o casamento é para pessoas deste mundo. Mas, na era futura, aqueles que forem considerados dignos de serem ressuscitados dos mortos não se casarão, nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, são filhos de Deus e filhos da ressurreição. Então, acontecerá, ele estava dizendo, a mesma coisa que aconteceu com ele, né? As pessoas irão ressuscitar. Só que eles não criam nisso, né? Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos,
O próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito do arbusto em chamas. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, se ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre, o Senhor disse, bem, Mestre, o Senhor disse bem, comentaram alguns mestres da lei. E ninguém mais teve coragem de fazer perguntas. Se ele falasse dele ou dos profetas, não surtiria o efeito que surtiu. Porque esses saduceus, como Michele colocou, não acreditavam. Eles acreditavam apenas no Pentateuco e não acreditavam na ressurreição. Então, falar dele mesmo e falar dos profetas era como não estivesse falando de nada. Agora, quando ele usa o próprio Pentateuco, ele fala de Moisés e fala que ele é Senhor dos vivos, ele está dizendo, olha, o Moisés, o Abraão e o Jacó, eles vão ressuscitar. E quando ele fala isso, ele está usando daquilo que os saduceus acreditavam para poder ensinar e validar a ressurreição. Gente, é muita sabedoria. E também porque isto estava nas profecias, porém esse grupo aqui de líderes não acreditavam nos profetas. Muitos deles, os antepassados mataram os profetas que foram enviados por Deus. Na parábola anterior a gente fala sobre isso. Jesus falou sobre isso, que foi enviado 1, 2, 3, 4 e todos foram mortos. Então ele seria mais um que iria ser morto. Mas no Pentateuco, que fala sobre isso, que era onde eles se baseavam, eles apoiavam a crença deles, dizia isso. Então, quando Deus se refere ao Deus dos vivos, ele não é Deus de mortos, ele é Deus dos vivos, obviamente que isso vai acontecer porque ele não é Deus dos mortos. Eles vão ressuscitar. Abraão, Isaque e Jacó. Eles precisam ressuscitar para poder ter a vida. Então, Jesus... As coisas, gente, tem que fazer sentido. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não entende, a gente tem que procurar buscar, entender, até Deus nos revelar, porque a Bíblia, ela mesma se explica. Não fica nada sem sentido e alguma coisa, eu tenho essa... digamos assim, alguém falar uma coisa nova e você ser obrigado a acreditar no que essa pessoa está falando. Não, você tem que ter a confirmação na palavra, porque a própria palavra ela se explica, então tem que fazer sentido na nossa cabeça. Então, quando a gente entende, quando a gente o nosso raciocínio interpreta corretamente, há o entendimento, porque a nossa crença, Marcela, a nossa fé em Jesus, ela vem do entendimento, Por isso que a gente pratica, por isso que a gente vive a verdade, porque a gente tem um entendimento. É que nem falar Deus não simplesmente manda a gente fazer algo sem explicar o motivo pelo qual a gente está, Ele veio aqui e explicou tintim por tintim do porquê das coisas. Porque é que nem a gente falar para uma criança, olha, não faça isso. E a criança, chega numa certa idade, ela não vai obedecer porque ela quer entender o porquê daquilo. E a gente tem que questionar, sim. O questionamento veio do próprio Deus para a gente poder, porque tem que fazer sentido, a gente tem que ser revelado, a gente tem que ter esse entendimento, porque senão a gente acaba se deixando levar por teorias e crenças erradas, com respeito à palavra de Deus. Salvo casos isolados, Como Abraão, Deus falou, vai sem dizer para onde, sem explicar nada. Mas normalmente é assim que ele trabalha. E o evangelho é o que Michele falou. É a explicação. O evangelho é Deus vindo à Terra de uma maneira completamente humilde e amorosa, descendo ao nível do homem, olhando nos seus olhos, sentando na mesa com eles e dizendo, ensinando a sua vontade, o seu plano
Isso é muito forte. Inclusive nós, pessoal, nós estamos aqui meditando no Evangelho, a gente dá exemplos, a gente procura seguir o que está aqui. A gente está mergulhando, a gente está meditando e está compartilhando. Mas se em alguma fala, se em algum exemplo que a gente der, você lendo aí na sua Bíblia, mergulhando no Evangelho, perceber que está desconexo, que não está batendo, você não adere ao que a gente está falando, não. E eu até peço que se acontecer isso, né, em algum momento, que você nos envie uma mensagem falando: Marcelo, Michele, aquela parte ali, vocês falaram isso, mas não ficou claro. Ou então, eu estava lendo aqui, eu já entendi de uma outra maneira. E isso pode fazer com que a gente te explique, né? Ou fazer com que você nos explique e a gente até mude alguma coisa que a gente tenha falado, tá bom? É isso, porque o que não pode é a gente achar que tá aqui, porque assim, não é justo. O microfone tá com a gente, você só tá ouvindo, você não tá com o microfone aí a gente fala. De repente fala uma coisa que desconectou do Evangelho. Aí você não pode, aí você vai comentar alguma coisa e a gente não vai aceitar. Então é assim, só porque o microfone está aqui, a gente está gravando, está com a câmera aí, é o que a gente pensa, o que a gente fala e acabou, e é isso aí, quem não gostou, e pronto. Então a gente aí te responde mal, aí não aceita a tua pergunta, se ofende. Perguntar não ofende. Não tem... As pessoas estavam perguntando aqui para Jesus. Eu não entendo, não dá para entender. Hoje, mergulhando no Evangelho, não consigo entender como que um pastor, um pregador, um líder religioso, ele fica ofendido quando alguém questiona, quando alguém pergunta. Sinceramente, é muita impaciência, muito orgulho, muita falta de amor. Porque se você tem a verdade, você... Ensina, com facilidade responde, você expõe, né? Ajuda. Os pontos, a verdade, a explicação. Agora, se a pessoa encerra o assunto dizendo: essa é a minha fé, mas fé em quem? Em quê? Porque não adianta a gente só finalizar. É porque hoje eu falei com uma pessoa, eu dei argumentos. A pessoa não tem argumento, não tem... Aí ela fala: essa é a minha fé, vai na sua fé, mas não tem conhecimento bíblico. Ela não tem conhecimento bíblico, ela encerra o assunto e fala: não, vai na tua fé que eu vou na minha fé. Mas não é fé. É o que está na Bíblia. Porque fé, gente, é uma obediência a algo que Jesus falou. Misericórdia. Sabendo que eu, obedecendo aquilo que ele me falou, eu vou ter, né, o benefício daquela fé. Mas a fé apoiada na verdade, na palavra. Não uma fé em algo que eu quero, ou que eu inventei, ou que eu... Michele. Hoje eu tive um debate assim saudável falando sobre isso, porque a pessoa usou argumentos falando sobre a fé, né? Mas aí eu questionei: tá bom, mas ela tá com essa fé em quem? Em quê? Porque Jesus não ensinou isso. Aí, não, mas essa é a minha fé, vai na sua fé. Mas ela tá falando que tá em fé em Deus, mas Deus não ensinou isso. Então a fé dela tá apoiada em outra coisa, que não em Cristo. Tá nela mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. O orgulhoso e o ignorante, ele não gosta de ser questionado. Ele não gosta. Ele não vai aceitar isso, não vai. Ele vai encerrar a conversa com ignorância. Ele vai ser atrevido e encerrar. Lhe falta argumento, lhe falta conhecimento, ele não tem resposta. Já com Jesus ele tinha resposta. Às vezes ele respondia com uma pergunta, né? Muito sábio, muito humilde. Um exemplo pra gente. Então, continuando aqui. Vamos lá. Versículo 41. Então Jesus lhes perguntou... Já estamos no 41? Uhum. Por que se diz que é Cristo? Por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés.
Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Isso aqui, ele está falando, né? Como que ele fala que o Cristo é filho de Davi, né? Se o próprio Davi escreveu isso, né? E, na verdade, foi uma pergunta de Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu no livro. Isso aí que a gente leu. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser chamado filho de Davi? Né? Então, assim, Jesus, filho do homem, nasceu da descendência de Davi. Então, ele era chamado pelas pessoas de filho de Davi, porque ele era da descendência. Porém, antes de Davi existir, ele já era, né? Desde a fundação do mundo. Ele já era Deus. Então, por isso que se revelou. Que ele é Senhor e filho de Davi ao mesmo tempo, né? Filho do homem e filho do Altíssimo. É por isso que se ensina, né? A gente entende que ele era 100% homem, veio em forma humana e 100% Deus. A gente costuma estudar. Ele entrou, ele invadiu a história naquele tempo, naquela época, e encarnou. O Verbo se fez carne. Mas João, ele já 1. existe por toda a eternidade. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Ele é eterno. Amém. Então, vamos ver no 45. Amém. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e reparem que aqui ele se voltou para os discípulos, né? Uhum. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas, à cabeceira da mesa dos banquetes. Né? Então, eles gostam de ser paparicados, de ser honrados, de ser reconhecidos, exatamente. De fazer com que a sua reputação seja admirada, de passar a imagem de pessoas espirituais. Tudo capa religiosa, aparência. Bonito por fora e podre por dentro, eles eram. Olha, agora prestem atenção nesse contexto aqui, que logo mais a gente vai falar amanhã da oferta da viúva, né? Lembram a viúva? Amanhã? É amanhã, versículo 21. Amanhã não. Amanhã vai ter meditação da série? Na próxima meditação a gente vai falar sobre a viúva. Só que olha o que ele diz aqui que os fariseus faziam. Eles gostam de tudo isso, né? No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Olha só. Por causa disso, serão duramente castigados. Então, eles tinham esse discurso, essa aparência de santidade, só que eles faziam coisas injustas. Né? As viúvas eram um público de pessoas que eram desamparadas, né? Tinham perdido o marido, não tinham o amparo mais do marido, né? Muitas delas não trabalhavam, elas eram pessoas necessitadas, aonde hoje a gente tem o INSS, né? Que dá apoio aos aposentados, aos pensionistas, né? Então, digamos assim que os órfãos e as viúvas eram um povo carente, onde Jesus ensinava o tempo todo ali que eles tinham que ser amparados, eles tinham que ser cuidados, alguém tinha que ajudá-los, né? E eles não ficarem jogados, né? Então, ao invés deles fazerem isso, eles, pelo contrário, eles abusavam dela, no caso aqui das viúvas, né? Tomavam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Ou seja, eram pessoas gananciosas, pessoas maldosas,
pessoas injustas que não tinham nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia, né? Hoje em dia eram pessoas que não tinham coração, que não tinham senso, né, da realidade das pessoas, não tinham sensibilidade para entender a necessidade das pessoas. No dia a dia não tinham. Mas se eles tivessem Instagram, Facebook hoje, esse pessoal aí, eles não iam ajudar as viúvas, não iam ajudar os órfãos, iam, pelo contrário, explorar as viúvas, e quando fossem ajudar, nas poucas vezes que eles fossem ajudar, eles iam querer postar colocar tudo. No jornal. E eles iam querer postar e mostrar e fazer uma coisa assim. Para aparentar piedade, Para né? aparentar piedade. Exatamente. Na verdade, as histórias só se repetem, Já acontecia na época de Jesus. Terminou, né? Terminou. Eu vou terminar com uma reflexão aqui, então. Você quer falar alguma coisa? Não. Gente, o que esses líderes faziam e falavam? Quem é que tá aí ao vivo com a gente? Deus abençoe vocês, hein? O que esses líderes faziam e falavam, apontavam para eles, era sobre eles. Por isso que eles, embora explorassem as viúvas, iam para a praça, ficar orando lá, fazer a longa oração, para quem passasse pela praça, via lá, olha o fariseu ali. Nossa, ele ora bastante, né? Espiritual, ele é de Deus. Então, eles faziam e falavam coisas que apontavam para eles. Mas o homem de Deus, a pessoa de Cristo, o próprio Cristo, o que ele falava e fazia apontava para o Pai. O que João Batista falava e fazia apontava para o Cristo que viria, para o Messias que viria. O que os profetas faziam, falavam, apontava para Cristo. Então, repara a canção gospel que você ouve, que a gente ouve. Repare a mensagem que a gente ouve. Repare os posts do Instagram. Repare as coisas. Veja se está apontando para a pessoa ou se está apontando para Cristo. Se está apontando para Deus. Porque o que é de Cristo aponta para Cristo. Aponta para Cristo. A Michele vai fazer um livro. Vamos fazer um filme da Michele. Eu já não acho isso muito legal. Fazer um livro da Michele, da história da Michele. Mas dá para dizer que é errado? Não, vamos ver. Se for um livro contando a história dela, mas que o livro fala de Cristo, do que Cristo fez, Cristo. Então, bacana, né? Contou a história dela, mas exaltando Cristo. Não tem uma regra dizendo isso é errado ou isso não é. Depende. Agora, se Michele quase não fala de Cristo, tá falando só dela, que ela conseguiu, que ela venceu, que ela superou, que ninguém dava nada pela Michele. Então, não aponta para Cristo. O que não aponta para Cristo não vem de Cristo. E muitas vezes é anticristo, né? E o que aponta para Cristo é porque normalmente vem dele, né? A gente precisa ter discernimento e maturidade para poder fazer essas avaliações, tá bom? E guardar o nosso coração, que é sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus abençoe vocês. Que maravilha, que série maravilhosa. Eu tenho uma novidade para contar. Quando terminar aqui, às quintas-feiras, Michele vai estar meditando com vocês no livro de João. E ela vai fazer sozinha para poder se aprofundar um pouco mais. Porque, querendo ou não, é muito bom os dois. É muito bom. Eu acho que é muito bom porque um completa o outro aqui. Mas é muito bom também porque esse pode mergulhar um pouquinho mais. Porque acaba sobrando mais tempo, né? Dois falando, o tempo é maior. Então, vai ser um mergulho assim, até um pouco mais fundo em João. Só ela vai estar explicando, às quintas. E nas segundas, eu vou estar só mergulhando em Atos. E aí também um pouco mais de tempo,
para a gente explorar mais ali nos versículos de Atos. Uma vez por semana. João, uma vezinha só por semana. Atos, uma vezinha só por semana. Então, esse programa aí para você mergulhar com a gente. E não esqueça, não protele, procure se organizar aí para que você também não deixe Mateus lá. Vem vindo, vem assistindo, vem acompanhando, vem mergulhando lá, Mateus. Mateus já está tudo gravado, todos os de Mateus já está pronto. Marcos, todo pronto. E Lucas a gente está terminando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Vamos seguir nadando e mergulhando no Evangelho. Dá uma curtida, deixa um comentário lá para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom, pessoal? Compartilhe. Tchau.